E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho aqui no The Deep Dive? Mergulho profundo. Isso aí. E hoje o tema... hoje o tema é fascinante, filho. A busca pela fonte da juventude. Pois é. A gente vai descobrir, será que a ciência está perto de desvendar o segredo para uma vida longa? Saudável, E quem sabe até eterna. quase eterna. Mas, olha, falando sério, a ciência tem feito descobertas incríveis sobre o envelhecimento. É verdade. E a gente vai se basear no documentário que mergulha de cabeça desse universo, né? Acompanhando cientistas, pesquisadores, Entusiastas. gente que respira esse tema. E a nossa missão aqui nesse mergulho é entender. Hum. Será que a gente está perto de hackear o envelhecimento? O que isso significaria, né? Viver mais tempo. Qual o impacto para a gente, para o planeta? Muita coisa para pensar. Demais. Então vamos começar nossa jornada. Bora. Que tal a gente ir para Costa Rica? Opa, adoro. Península de Nicoya. Já ouviu falar? Ah, as zonas azuis. Isso. Certo. Regiões onde as pessoas vivem mais e com mais saúde. Impressionante, né? E Nicoya é uma delas. O documentário acompanha a Gail, uma ex-designer de moda praia. Que virou pesquisadora de longevidade. É isso aí. E ela se pergunta por que os moradores de Nicoya vivem tanto? Boa pergunta. Será que é genética? Dieta? Estilo de vida? Ou será que é o tal do pura vida? Essa filosofia costarriquenha, né? Simplicidade, natureza, bem-estar. O documentário mostra que não tem uma resposta única. Mas alguns fatores parecem importantes, né? Comida fresquinha, vida ao livre, comunidade forte. E muito positividade. Sem estresse. Imagina só. Acordar todo dia na natureza comendo comida natural. Sem trânsito, sem correria. Já me sinto mais jovem só de pensar. Mas o documentário também mostra a genética, né? Os moradores de Nicoya vivem isolados há séculos, então. Faz sentido. Uma seleção natural rolando ali. Exatamente. Mas e a ciência? O que ela diz sobre essa busca pela juventude? Bom, o documentário explora várias frentes, né? Uma delas é o estudo dos telômeros. Pelo menos. É tipo umas capinhas protetoras dos nossos cromossomos. Imagina o cadarço do teu tênis. Aquela pontinha de plástico que impede de desfiar. Isso. Os telômeros protegem nossos cromossomos que carregam DNA. E o que acontece com eles? Cada vez que a célula se divide, o telômero encurta um pouquinho. E quando ele fica muito curto? A célula envelhece, para de se dividir. Então, se a gente impedir esse encurtamento... A gente freia o envelhecimento. É isso que os cientistas estão tentando fazer. O documentário mostra a Maria Blasco, uma bióloga molecular. Que estuda os telômeros. Isso. Ela pesquisa como aumentar os telômeros artificialmente para retardar o envelhecimento. Nossa, que incrível. Mas tem algum risco? Ela alerta que mexer com telômeros é delicado. Por quê? As células cancerosas, por exemplo, elas mantêm seus telômeros longos e isso as torna imortais. Então, aumentar os telômeros pode aumentar o risco de câncer. A pesquisa é complexa e exige muita cautela. Nossa, então não é tão simples assim. Mas, e além dos telômeros? O que mais a ciência descobriu sobre envelhecimento? O documentário também fala das células senescentes. Células. Senescentes, também conhecidas como células zumbi. Células zumbi, que nome sinistro. São células que não funcionam direito, mas se recusam a morrer. Ficam vagando pelo corpo. Atrapalhando tudo. Isso. Liberando substâncias inflamatórias, atrapalhando as células saudáveis. Parece filme de terror. E o que os cientistas estão fazendo para combater essas células? O Manuel Serrano, um dos pesquisadores que aparece no documentário, ele busca maneiras de eliminar essas células do corpo. E como eles fazem isso? Experimentos com ratos já mostraram resultados promissores, com o aumento da longevidade. Eliminar células zumbi para viver mais. A ciência está cada vez mais parecendo ficção científica. Mas a pesquisa ainda está em andamento, né? Eliminar todas as células senescentes pode ter efeitos colaterais. Entendi. Tipo, elas têm alguma função importante no corpo. Por exemplo, na cicatrização de feridas. É preciso encontrar um equilíbrio. Eliminar o excesso, mas Sem sem comprometer as funções vitais. Faz sentido. Mas, mudando um pouco de assunto, o documentário fala de um conceito que achei fascinante. O relógio epigenético. o trabalho do Steve Horvath. Ele descobriu como medir a idade biológica de uma pessoa. Através da metilação do DNA. Metilação do DNA. Me explica isso de um jeito que eu, que sou de humanas, possa entender. Imagina a metilação como ferrugem se acumulando num carro. Quanto mais ferrugem, mais velho o carro. Entendi. Com o DNA é parecido. A metilação se acumula com o tempo e, analisando esses padrões, o Horvath criou um relógio que mostra a idade biológica. Então, mesmo que eu tenha, 40 anos, meu relógio epigenético pode dizer que minhas células são mais velhas. Ou mais jovens. Caramba!
E o documentário mostra casos de gêmeos idênticos, com a mesma idade, mas com idades biológicas diferentes. Bom. Então, mesmo com a mesma genética, o estilo de vida e o ambiente podem influenciar. Com certeza. Essa descoberta abre um leque enorme para pesquisa sobre envelhecimento. Agora, os cientistas podem medir o impacto de diferentes intervenções, né? Que legal. E essa área está atraindo muito investimento, né? Muito. A busca pela juventude virou um grande negócio. O documentário mostra que a gente está vivendo uma corrida do ouro da longevidade. Com empresas e bilionários de olho nesse mercado, né? Exatamente. Mas é importante lembrar que a busca pela longevidade não pode virar uma obsessão. É verdade. Quais são as implicações éticas e sociais de vivermos mais tempo? A gente precisa pensar nisso. Com certeza. Imagina se só uma elite tiver acesso a tratamentos caríssimos para retardar o envelhecimento. Seria muito injusto. A longevidade deveria ser um benefício para toda a humanidade. E tem um impacto ambiental também, né? É, uma população que vive mais, consome mais recursos, gera mais lixo. A busca pela longevidade precisa andar de mãos dadas com a sustentabilidade. Perfeito. E o documentário também nos faz pensar na estrutura da sociedade, né? Imagina um mercado de trabalho se as pessoas trabalhassem por 80, 90 anos. E a previdência, o sistema de saúde, a dinâmica familiar. Nossa, ia mudar tudo. As pessoas teriam que se reinventar várias vezes ao longo da vida, a educação seria um processo contínuo. E a própria ideia de velhice mudaria, né? Se as pessoas se mantiverem saudáveis e ativas por mais tempo, a velhice não seria mais sinônimo de fragilidade. Seria incrível. Ter mais tempo para realizar sonhos, aprender coisas novas. Mas será que teríamos mais felicidade? Boa pergunta. O documentário mostra que a longevidade também traz desafios éticos e existenciais. O que a gente faria com tanto tempo? Qual o sentido da vida se ela dura séculos? São questões profundas. E como lidar com a perda de entes queridos que envelheceriam em ritmos diferentes? Muita coisa para pensar. No fim das contas, o importante é que a ciência nos dê a chance de escolher como queremos envelhecer. Concordo. Ter a opção de viver mais com saúde e qualidade de vida seria um presente. Mas a decisão de como usar esse tempo extra seria nossa. É como aproveitar cada momento da melhor maneira possível. Falando em aproveitar, o documentário apresenta um projeto que me deixou de boca aberta. A pesquisa do Greg Fay. Ele quer rejuvenescer o timo. Ah, sim. Uma glândula essencial para o sistema imunológico. E que vai encolhendo com a idade. Exatamente. E como ele pretende fazer isso? Ele usa um coquetel de medicamentos, incluindo o hormônio do crescimento, para estimular a regeneração do timo. E aí, deu certo? Em um estudo piloto com 9 pessoas, o tratamento conseguiu reverter a idade biológica em 2 anos e meio. Nossa, 2 anos e meio mais jovem. É de acordo com o relógio epigenético. Incrível. Mas ainda é cedo para comemorar, né? Sim, o estudo foi pequeno, precisa ser replicado em larga escala. Mas já é um sinal do potencial da ciência Não. para intervir no envelhecimento. E quem sabe, no futuro, a gente possa viver mais e com mais saúde. O documentário termina com uma pergunta que me deixou pensando. E se um teste de saliva revelasse sua idade biológica, você gostaria de saber? Você gostaria? Sei lá, saber que minhas células são mais velhas do que eu imagino seria meio deprimente. Verdade. Mas, por outro lado, podia me motivar a ter hábitos mais saudáveis, né? É, uma decisão difícil. E você? Ah, essa eu devolvo pra você. O que você faria com essa informação? Essa é uma pergunta para te refletir. E aí, o que você acha? Acho que essa conversa está só começando. É verdade. Tem Ah. muito mais para explorar nesse tema fascinante. E a gente continua no próximo episódio. Yeah. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho na busca pela juventude eterna. Será que a ciência está mesmo chegando perto de realizar esse sonho? A gente viu que tem muita pesquisa promissora rolando, mas ainda tem muito mistério, né? É verdade. E uma das áreas que mais me fascinam é a inteligência artificial. Ah, a IA. É. Ela já está revolucionando a pesquisa sobre o envelhecimento. É mesmo? Como assim? O documentário mostra como a IA é usada para analisar montanhas de dados, sabe? Para identificar padrões? Isso. E para desenvolver novas terapias. Nossa, que incrível. É como se a IA fosse um super detetive, né? Investigando os segredos do envelhecimento numa velocidade que a gente nem imagina. A gente nunca ia conseguir processar tanta informação sozinhos. Exato. E essa mistura de biotecnologia com IA tá atraindo muito investimento, viu? Ah, imagino. De gigantes da tecnologia, tipo Google, Amazon. E Facebook também. Afinal, quem não quer viver mais tempo com saúde, né? É o sonho de todo mundo. E o documentário mostra algumas empresas que estão na linha de frente dessa corrida pela longevidade. Tem a Insilico Medicine, por exemplo. O que eles fazem? Eles usam IA para desenvolver novos medicamentos e terapias anti-envelhecimento. Incrível. E como funciona? Eles usam algoritmos, sabe? Para identificar moléculas que podem combater as causas do envelhecimento. Caramba.
A tecnologia está abrindo um leque de possibilidades para a ciência. Totalmente. Mas com tanto avanço, a gente precisa ter cuidado para não deixar a busca pela longevidade virar uma obsessão, né? Tem que ter um limite, né? E a gente precisa garantir que essa busca não aprofunde as desigualdades sociais. Imagina se só uma elite tiver acesso a esses tratamentos. Nossa, seria péssimo. A longevidade deveria ser um benefício para todos, não um privilégio de poucos. Exatamente. E a gente também não pode esquecer do impacto ambiental, né? É verdade. Uma população que vive mais tempo, consome mais recursos, gera mais lixo. A busca pela longevidade precisa andar lado a lado com a sustentabilidade. Perfeito. Mas voltando ao documentário, ele também nos faz pensar em como a sociedade mudaria se a gente vivesse muito mais, né? Nossa, ia ser uma revolução. Imagina um mercado de trabalho com pessoas trabalhando por 80, 90 anos. Tipo, a previdência. O sistema de saúde, as famílias, ia mudar tudo. É verdade. As pessoas teriam que se reinventar várias vezes ao longo da vida. A educação seria um processo constante. A gente ia ter que aprender coisas novas o tempo todo. E a própria ideia de velhice ia mudar, né? Se as pessoas se mantivessem saudáveis e ativas por mais tempo, a velhice não seria mais vista como fragilidade, né? Seria incrível. Ter mais tempo para realizar nossos sonhos, viajar, aprender. Mas será que a gente teria mais felicidade? Boa pergunta. O documentário mostra que viver mais também traz seus desafios, né? O que a gente faria com tanto tempo? Qual seria o sentido da vida se ela durasse séculos? E como lidar com a perda de pessoas queridas que envelheceriam em ritmos diferentes? Questões bem complexas. Mas no fim das contas, o importante é que a ciência nos dê a liberdade de escolher como a gente quer envelhecer. Concordo. Ter a opção de viver mais, com saúde e qualidade de vida, seria um presente e tanto. Mas a decisão de como usar esse tempo seria nossa. É a gente que decide como aproveitar cada momento da melhor maneira. Falando em aproveitar, o documentário mostra um personagem, o Aubrey de Grey, que tem uma visão bem otimista sobre a longevidade. O Aubrey. Ele é um biogerontologista, né? E ele acredita que o envelhecimento é uma doença que pode ser curada. Ele é polêmico, mas o otimismo dele é contagiante. Ele até criou uma fundação, a Sands Research Foundation, para financiar pesquisas que combatam o envelhecimento. Ele acredita que a primeira pessoa a viver 1000 anos já nasceu. Caramba! Mas ele admite que ainda tem muito desafio pela frente. Claro, mas independente da gente viver 1000 anos ou não, o importante é viver bem cada dia, né? Concordo. Afinal, a vida é um presente e a gente precisa aproveitar cada momento. E o documentário nos mostra que a busca pela longevidade está só começando. As próximas décadas prometem grandes avanços científicos e tecnológicos. A gente vive numa época de descobertas incríveis. E esses avanços nos fazem pensar no que realmente importa na vida, né? Como a gente quer viver e envelhecer, o legado que a gente quer deixar. É verdade. E o documentário termina com uma mensagem de esperança, mostrando que a busca pela longevidade não é só egoísmo, mas um desejo de viver uma vida mais plena, sabe? Ter mais tempo para amar, aprender, contribuir para o mundo. Deixar nossa marca na história. Mas agora a gente precisa ir para a última parte do nosso mergulho. E lá a gente vai explorar as implicações éticas e sociais da longevidade. Os desafios que a humanidade vai enfrentar nesse novo cenário. Prepara o coração que a viagem vai ser intensa. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho na busca pela juventude eterna. A gente explorou a ciência e a tecnologia. As diferentes visões sobre o envelhecimento. E agora, a pergunta que não quer calar. E se a gente realmente conseguir viver muito mais tempo, quais as consequências? O documentário mostra que essa possibilidade traz um monte de desafios, né? Éticos, sociais. Uau. É como se a gente estivesse abrindo uma caixa de Pandora, né? Cheia de surpresas boas e ruins. Com certeza. E por onde a gente começa a desvendar esse enigma? Sei lá, que tal pela estrutura da nossa sociedade? O documentário fala sobre o impacto na previdência social, no sistema de saúde, no mercado de trabalho. Se a longevidade virar realidade para a maioria das pessoas, muita coisa teria que mudar. Imagina a previdência, que já enfrenta problemas hoje, com a população que vive muito mais tempo e se aposenta mais tarde. Ia ser um desafio e tanto. E o sistema de saúde. Ia ter que se preparar para atender as necessidades de uma população mais longeva, né? Com certeza. Mais gente ia precisar de cuidados médicos por mais tempo. E o mercado de trabalho? As pessoas iam ter que se inventar profissionalmente várias vezes ao longo da vida. Imagina trabalhar por 80, 90 anos. As empresas iam ter que se adaptar a essa nova realidade. Seria uma revolução. A gente não pode esquecer da questão da igualdade social, né? Verdade. Se os tratamentos para retardar o envelhecimento forem muito caros, só uma elite vai ter acesso a eles. E aí a desigualdade ia aumentar ainda mais.
A longevidade deveria ser um benefício para todos, não um privilégio de poucos. Concordo plenamente. E tem o impacto ambiental também, né? Uma população que vive mais, consome mais recursos, gera mais O lixo. planeta existe um peso, né? Com certeza. A busca pela longevidade precisa andar de mãos dadas com a sustentabilidade. Senão a gente acaba destruindo o planeta enquanto tenta viver mais. Exatamente. É. Mas além dos desafios práticos, o documentário também nos convida a refletir sobre o significado da vida, né? Se a gente tiver muito mais tempo pela frente, o que a gente vai fazer com ele? Quais são nossos objetivos? Nossas prioridades? A gente vai ter que redefinir o conceito de sucesso, de felicidade. Talvez a gente aprendesse a valorizar mais os momentos simples, as relações humanas. A beleza da natureza. Por mais tempo, quem sabe a gente desenvolvesse mais compaixão, mais empatia, mais sabedoria. Nossa, seria incrível. Mas e você? O que faria se tivesse a chance de viver muito mais tempo? Olha, é difícil dizer. Acho que eu ia querer aprender coisas novas, viajar para lugares diferentes, conhecer pessoas inspiradoras. Contribuir para um mundo melhor, né? E deixar um legado positivo. E você? Eu passar mais tempo com as pessoas que amo, me dedicar a projetos que me inspiram, tentar fazer diferença no mundo. Que legal. Mas, no fim das contas, acho que o importante é viver cada dia com intensidade, gratidão, propósito, independente de quanto tempo a gente tenha pela frente. Aproveitar cada momento como se fosse único. E esse documentário nos mostrou que a busca pela juventude eterna, na verdade, é uma busca por uma vida mais plena, né? Com mais significado, mais conexão com o que realmente importa. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra nosso mergulho profundo na busca pela juventude eterna. Esperamos que essa jornada tenha te feito pensar sobre o que realmente importa na vida. E que te inspira a viver cada dia com mais entusiasmo, sabedoria e amor. Afinal, a vida é uma aventura incrível e cada dia é uma oportunidade para a gente aprender, crescer, fazer diferença. Valeu, pessoal. Até a próxima.